Fala galera do Adrena, nós estamos novamente aqui no sofá, nosso sofazinho de gameplays, e agora nós vamos brincar com uma nova placa de vídeo. Eu tenho instalado ali no computador a NVIDIA GTX 950, é o último lançamento aí da NVIDIA, fecha a família 900 e é para em tese ser a sucessora aqui da GTX 750 e 750 Ti, mas ela não chegou a ser exatamente uma sucessora, porque ela mudou um pouco o conceito. Nós temos a 750 Ti, aquela placa de baixíssimo consumo, que não tem nem conector de energia, toda a alimentação vem pelo próprio slot PCI, enquanto a GTX 950 deu uma encorpada, é uma placa com um pouco mais de desempenho. A 950 é baseada no mesmo chip GM206 que equipa a 960. Ela só tem aí alguns aí dos seus núcleos CUDA desativados. Como é tradicional já na indústria de placas de vídeo, é o mesmo chip, então quer dizer, é o GM206, teve aí alguns problemas aí no chip, eles desabilitaram esses chips com problemas e vendem aí mais barato. A 950 é o mesmo chip, mas só uma coisinha ou outra desligada. E normalmente o resultado é interessante, né? Você vê a 980 e 970 é o mesmo processo, a 970 tem uns CUDA cores desligados, mas ela tem um desempenho que não fica muito abaixo da 980. Então nós vamos conferir o quanto ela vai conseguir passar próxima aí da 960. Vou mostrar para vocês aqui as especificações do computador que nós estamos usando. Então, a placa aqui é uma GTX 950. Você nota que ela tem 2 GB de memória, assim como acontece com a 960. A diferença entre elas é mesmo o número de núcleos CUDA, que nós temos aqui 768 unidades, enquanto aí na 960 nós passamos de 1000, pouca coisa acima de 1000. Então nós temos aí uma diferença relativa de mais de 200, quase 300 núcleos CUDA a menos. Os clocks também são o clock base é um pouquinho mais baixo da 960 e o clock com boost é um pouquinho mais alto. Lembrando que nós estamos usando aqui o modelo referência da NVIDIA, então as fabricantes, as parceiras aí da empresa podem lançar modelos com clocks mais altos e tudo mais. Até porque o modelo que nós temos aqui é um modelo com aquela ventoinha mais simples, né, da que a NVIDIA colocou. Se uma parceira colocar uma ventoinha mais robusta, pode ser que o desempenho melhore. Outra diferença importante em relação a 750 Ti é que nós tivemos aí o aumento de TDP, então essa placa tem um TDP de 90 watts, a 750 Ti tinha 60 watts, enquanto a 960 tem 120 watts. Então ela ficou no meio do caminho. Ela precisa de alimentação, diferente da 750 Ti, ela precisa de um conector de 6 pinos e a fonte recomendada é um pouquinho mais potente. A 750 Ti funcionava em praticamente qualquer computador com uma fonte de 300 watts. A 950 é pouca coisa mais exigente, ela pede uma fonte de 350, não é nada muito mais alto. Combinado com a nossa placa de vídeo, nós temos aqui um processador Intel Core i7 3960X, é um processador SandBridge I, a linha de alto desempenho da Intel. A nossa memória são 32 GB em Quad Channel e nós temos uma mainboard aqui Asus Rampage 4 Extreme. É hardware que mais que sobra para a gente ter a tranquilidade que esse teste que nós estamos rodando aqui está usando toda a capacidade da placa de vídeo. Não é processador e não é memória que vai gargalar a coisa toda. E eu vou começar jogando aqui. O primeiro game vai ser aí o Middle-earth Shadow of Mordor. Antes de cairmos no jogo, vamos dar uma olhada como estão configuradas as coisas. Estamos jogando ele em Full HD, não estamos limitando a quantidade de FPS e o V-Sync está desligado para não comprometer performance. E as configurações avançadas estão aqui, a maior parte no Ultra, e nós deixamos por conta do próprio GeForce Experience, tá? Eu rodei ele, mandei ele dizer o que o sistema era capaz de rodar, e ele sugeriu pra gente aqui rodar o jogo no Ultra. Então vamos ver se vai dar para jogar. Ali em cima nós temos o marcador com o FPS e estamos acompanhando o consumo da GPU, né? O consumo e a temperatura. Ok, vamos cair no gameplay. Aquele trechinho que a gente tradicionalmente joga para mostrar o desempenho. E dá para ver que até agora ele cravou nos 60 e tá sobrando uns frames até. Deu pra... assim, começou a... Tchau pra você. Começou a cair às vezes para baixo dos 60, mas você vê que é praticamente constante acima dos 50 frames. É difícil descer disso. Exceto quando eu digo ele baixa dos 50. Mas é porque isso acontece em todo o vídeo.
Então deu para ver que a configuração como o GeForce Experience sugeriu foi bem bacana, conseguiu segurar legal. Nosso consumo está em torno de praticamente 100% da GPU, então quer dizer que se nós já estamos fazendo ela trabalhar próximo do limite dela, então dá para subir as configurações gráficas, mas é possível que a gente comece a ter perdas de desempenho. Eu vou fazer o seguinte experimento, vou mexer de novo nas configurações gráficas. Vamos forçar um pouquinho mais, vamos ver o que acontece se eu forço a barra. Já que temos aí um gameplay tão tranquilo aqui, eu vou mexer no ponto fraco da bichinha. O nosso problema aqui é que nós temos uma placa com 2 GB de memória. Então, quer dizer, é o grande gargalo dela, ela não tem tanta memória. E eu vou forçar um pouquinho aqui as texturas, que é onde a falta de memória das placas de vídeo, e você já viu, começou a aparecer coisa vermelha na minha tela, eu estou fazendo algo errado aqui. Eu vou subir para o High as texturas e vamos ver se ela continua conseguindo manter o ritmo. Bom, agora estou aqui configurado então com as texturas no High para ver se o impacto em performance vai ser muito grande. Liguei ali também uma noção de quanto de memória da placa está sendo consumida, não estava ligado ali antes. E a gente vê que se ela tem 2 GB, ela já estourou esses 2 GB, ela já está na base de pegar recursos da RAM, os 2 GB já passou da conta, mas você vê que, apesar disso, os frames não caíram tanto. Ela continuou, conseguimos configurar um nível acima do que o GeForce Experience sugeriu ali de texturas e conseguimos pôr no High. Vou subir mais uma vez, vou pôr no Ultra e vamos ver se a coisa desanda. Bom, agora nós estamos configurados no Ultra, coloquei as texturas no máximo. Ela pede em tese 6 GB de placa, então, na placa de vídeo, então dá uma olhada. Você vê que já está com quase 4, tem 2 só que é da placa de vídeo, o sistema está dando um jeito de pegar da RAM para complementar, e aí já não é mais tão eficiente, né? Não é uma memória tão rápida. E agora vocês veem que nós temos um gameplay na casa dos 30 quadros por segundo, com uma oscilação mais pesada. E veja que a GPU está trabalhando a 72% da sua capacidade, ou seja, a memória está gargalando a coisa toda, e agora cai o desempenho, está usando mal os recursos do sistema e tal. Ou seja, o High deu para arriscar, o Ultra não. Não chega a ser uma surpresa, tá? A gente sabia que apenas 2 GB de memória ia influenciar isso aqui. O mesmo acontece com a 960 por ter também 2 GB. Mas é bom para vocês irem conhecendo as limitações da placa. Ela vai rodar o Middle-earth em qualidade ótima. As texturas mesmo no médio, ou como a gente conseguiu no High, são muito boas, então só o Ultra que está fora de cogitação nesse momento. Vamos para o próximo jogo agora, vamos dar uma olhada num game que costuma ser cruel. Vamos pular para o Witcher. Bom, abrimos aqui as configurações do Witcher 3 e por conta do GeForce Experience ele colocou aqui 900p, ele não quis pôr o Full HD. Eu vou pôr o Full HD, vamos tentar rodar em Full HD de uma vez. Hairworks desligado, naturalmente, vários dos efeitos desligados, nós temos uma outra coisa no Ultra, no médio, no baixo, fez uma mistura e tanta aqui. E vamos dar uma olhada naquelas pós-processamentos, o que o GeForce Experience nos sugeriu. Ligou boa parte deles, outros deixou meio de fora. Só ele colocou em 900, a única mudança que eu fiz é que ele colocou em 900p, eu prefiro que a gente continue aí em Full HD. Bom, cá estamos. O bacana do Witcher é que ele é um jogo que dá para considerar mesmo um jogo de nova geração, que realmente explora recursos do sistema e é por isso que ele é tão cruel com os computadores, né? E a gente, apesar da nossa troca para o Full HD, vocês podem perceber que ele continua rodando, não caiu tanto dos 60 frames, é um resultado bem interessante. A gente se compara com, por exemplo, 750 Ti, sofreu bem mais para rodar esse jogo. E nós temos aqui uma configuração relativamente alta, os gráficos estão muito bons e mantendo uma fluidez bacana. Nós estamos aí, a memória da placa de vídeo está muito tranquila, está consumindo 1 GB, mas em compensação aí o poder de processamento dela está quase em 100%. Ó. Você vê que está dando um certo consumo. Vou brigar com alguma coisa como eu adoro. Vamos ativar aqui uns fogos, alguma coisa só para ver como vão os frames. Mas você, a fluidez está realmente muito bem. Vou fazer um estouro maior só para ver qual é. Ok,
tá bacana. Vamos experimentar o seguinte, eu vou pôr os gráficos no nível mais alto e ver o que acontece. Vamos pôr no High. Nós temos um preset misto, então eu não sei como ele encaixaria. Coloquei no High, subiu várias coisas. Subiram várias coisas. E alguns frames caíram. Já não deu muito bem. Nós temos aqui na casa dos 30 quadros por segundo. Esteticamente não está tão melhor, mas a fluidez já deu para sentir que não está mais tão legal. Então, o preset que ele tinha feito antes era mesmo mais adequado. Eu acho que eu vou configurar aqui no médio, que eu acho que é o que provavelmente vai funcionar melhor. Bem nessa casa mesmo. Witcher 3 Full HD, você vai jogar em qualidade média. Se você deixar por conta do GeForce Experience, vocês vão notar que ele vai ativar uma coisinha ou outra ali. Opa, me pus em chamas. Mas você vê que ele tá com uma média de frames bem legal, aí acima dos 50, boa parte do tempo, caindo no máximo a 40. Outro game que seria excelente pra gente dar uma olhada aqui é o Batman, o Arkham Knight, que é outro jogo que também tá excelente, os gráficos está muito focado na nova geração, mas tá bugado pra caramba, pessoal, tanto que o jogo aí ainda não está disponível para venda. Quando gravamos esse vídeo ele continuava naquele banho-maria para ver quando que eles consertam. É um jogo que exige bastante também, mas a gente vai ter que esperar que ele seja consertado para a gente voltar a confiar nele como um teste por aqui. Bom, pessoal, então essa aqui é a 950, ela é uma placa que trouxe uma vantagem, ela trouxe um ganho de desempenho legal em relação a 750 Ti. Em nossos benchmarks, a diferença foi na casa dos 20%. É um pulo que faz você sair de games que você tinha que configurar no mínimo, que é o caso do Witcher, que a gente rodou no mínimo. A gente conseguiu subir ele para a qualidade média. Então é um desempenho aí já na casa de, sei lá, uma GTX 760. É um ganho de performance legal. Full HD no médio e sem muito consumo, né? Ela continua com 90 watts de TDP, só um alimentador de 6 pinos e uma fonte de 350 watts já se vira. Então continua sendo uma alternativa. Não é tão econômica quanto esse carinha aqui, mas ainda assim é uma placa econômica. O grande problema da 950 é que ela pegou a entre-safra e chegou no Brasil aí depois de uma subida agressiva do dólar. Então ela está sendo vendida com o preço sugerido na casa dos quase R$1.000. Isso criou uma coisa muito sem noção, muito fora da casinha, de que ela custa o preço que a gente encontra na 960. Então quer dizer, você consegue comprar uma placa melhor que ela pelo mesmo preço. Mas isso é porque a 960 está em estoque ainda, ela está com o preço do dólar antigo. Quando a 960 vier aí uma nova remessa, provavelmente ela vai subir o preço e aí vai ter uma diferença entre elas. Nesse exato momento está valendo muito mais a pena pegar essas placas velhas aí, essas placas que estão há mais tempo e com o dólar antigo, então partir para uma 960. Com esse custo aí, é uma placa que nesse momento não tem como pensar em custo-benefício. Quando o mercado se alinhar novamente de novo, quem sabe ela passe a ser uma opção interessante. Mas aí para você que está pensando então numa placa com baixo consumo, a 750 Ti não foi bastante para você, e olha, esse cara está custando em torno de R$500, então enquanto o dólar não subir, ele está bem mais atrativo. Mas se o desempenho da 750 Ti não foi bastante, você quer um pouquinho mais de desempenho, a 950 é uma opção interessante, só que nesse momento os preços tá valendo mais a pena continuar de olho aí em placas mais velhas. E outro detalhe importante, nesse modelo de referência nós temos um formato com 17 centímetros de comprimento, é aquele formato para caber em placa-mãe Mini TX. Então essa placa é boa para quem está pensando em um computador que não tenha muito consumo e também um computador compacto. Você vê que a gente jogou, ela não passou muito de 60, 70 graus, então mesmo um gabinete pequenininho ela não deve trazer problemas. Galera, para quem quiser mais detalhes sobre a GTX 950, nós temos análise completa publicada lá no site Adrenaline, então o link vai estar aí na descrição para vocês darem uma conferida. E se quiserem ver mais sobre placas de vídeos, games e tudo da área de tecnologia, assina o canal que a gente tem vários vídeos com a gente jogando e brincando com várias coisinhas. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Como já é tradição deles, depois do lançamento da Titan nós temos uma revisão, uma nova versão da 980. Então temos aqui a 980 Ti, a nova placa gamer aí, topo deles, considerando, claro, que a Titan também é uma GTX, mas ela tem aquele pezinho dela na supercomputação. Então, falando em placa gamer, dá pra dizer aí que é o single chip deles de mais alta performance.